a gente vai conversar sobre incontinência urinária. E aí o seguinte, incontinência urinária foi um dos temas assim mais cobrados nos últimos anos, é um padrão mesmo e importante, né, esperado. E uma questão que acabou de cair, inclusive, foi exatamente essa, colocando uma paciente, aquela paciente típica, aquela paciente clássica lá, com 67 anos, tem história lá de partos, né, história de cirurgias que mexeram no assoalho pélvico, uma paciente, além disso, obesa também, portadora de diabetes, olha quanto fator de risco, né? Parece que essa paciente, até pela sintomatologia, ela tem dois problemas. Ela, pela queixa, e essa é a beleza, né, das questões de incontinência, vamos dizer assim, porque a sintomatologia ela é muito clássica, a gente consegue já ter uma suspeita até de uma incontinência mista. Será que efetivamente ela tem uma incontinência mista? Porque ela tem o sintoma aqui de urgência e tem sintoma também de perda aos esforços. Mas para a gente poder definir isso, então vamos fazer a nossa revisão primeiro. Quando a gente fala, né, da incontinência de esforço, é a paciente que perde, e presta atenção, de maneira sincrônica o esforço. Então ela tossiu, perdeu. Parou o esforço, ela para de perder. É muito importante, até para a tua prática, que você saiba diferenciar, porque tem pacientes que às vezes acham que tem perda aos esforços, porque o início da perda de urina acontece ao esforço, mas não para de perder quando para de fazer o esforço. A paciente às vezes tem o esforço como um gatilho para o esvaziamento vesical. Então, muito importante, sempre que a paciente falar que tem uma incontinência e ela falar que perde aos esforços, você vai dizer, mas espera aí, perde só quando faz o esforço e imediatamente para, ou quando você faz um esforço, tossiu, enfim, pegou um peso, tem o início da perda e continua a esvaziar a bexiga. Encontramos, olha só, tanto as contrações involuntárias do detrusor, então tanto a hiperatividade do músculo detrusor, quanto a pressão de perda ali menor do que 60 centímetros, que caracteriza não só uma incontinência de esforço, mas também do subtipo defeito esfinteriano. Então a gente consegue definir para a paciente o diagnóstico. É uma incontinência mista que tem bexiga hiperativa e, ao mesmo tempo, então, um defeito esfinteriano por conta da pressão de perda abaixo de 60. Tudo bem? Um outro tema clássico e óbvio na prova, um sangramento ginecológico, porque é uma das grandes causas de atendimento ginecológico, né? Então a gente vai precisar rever e puxa uma questão aqui recente também que caiu na prova de R+, que inclusive correlaciona uma causa de sangramento com gestação, mioma. Mioma e gestação tem uma relação aqui bem complicada e primeiro nós vamos rever a parte de mioma e depois a gente aproveita e fala alguns detalhes que podem, enfim, ser aquele detalhezinho ali a mais para a tua prova, porque eu já vi acontecer mais de uma vez, especificamente tratamento, conduta, complicações em relação a mioma na gestação, então vale aqui nesse papo de R+, um detalhe a mais sobre a gestação. Endometrial não estrutural, eu gosto sempre de reforçar, meninos, esse endometrial não estrutural, cuidado para não confundir com câncer de endométrio, porque câncer de endométrio entraria aqui, ó, em malignidade. Quando a gente fala de endometrial não estrutural, é endometrite, por exemplo, uma inflamação. DIP, por exemplo, uma doença inflamatória pélvica, tá? Vou até botar aqui, deixa eu botar aqui, só para ficar bem claro isso. Por exemplo, DIP, ok? E iatrogênico, o anticoncepcional, a terapia hormonal, podem causar aquele sangramento ali anormal, e o não classificado, que sempre vai estar em qualquer classificação para a gente. Óbvio, existem várias outras situações que não estão listadas, mas esse sistema Palm-Coin, ele é preconizado pela FIGO, pela Federação, né, Internacional, e ele aparece então com bastante frequência na prova aí para a gente. E quando a gente fala de causa estrutural, o tumor uterino mais comum de todos, meninos, é mioma. Então, mioma você tem que dominar na prova. Não pode ter nenhuma surpresa encontrar uma questão de mioma na prova, né? Então, vamos lembrar alguns pontos importantes. Você sabe muito bem que nem todo mioma causa sangramento, né? Se a gente pegar aqueles miomas mais serosos, então o 7, o 6, o 5, são miomas que classicamente não estão associados a sangramento uterino anormal. Inclusive,
pode ser aí a pegadinha da tua prova. Botar uma paciente com sangramento anormal e botar um mioma 5, 6, 7. Não é culpa deles. Procure porque tem outra causa. Ou mais clássico ainda, presta atenção, olha para mim. Aquela paciente que não sente nada, rotina ginecológica só, foi lá para a gente reavaliar ela ali todo ano e chega com um ultrassom mostrando um mioma 5, 6, 7, um mioma subseroso. Ela não sente nada, e mioma subseroso nem sangra. Então o que você vai fazer? Nada, conduta expectante. Esse mioma 8, ele é um mioma que ou está aqui no colo do útero, ou é um mioma, por exemplo, 7, que o pedículo necrosou e esse mioma caiu na cavidade peritoneal. Caiu ali, ficou solto, que é o famoso mioma parasita. Pode ser o famoso mioma parasita, tá? Então pode ser o mioma parasita, tá? Esse é o mioma 8. Ok? Beleza? Então, quando a gente fala da classificação, é importante, porque você deve ter percebido isso aí ao longo das questões, né, nos treinamentos, que várias questões, eles já não dizem assim, é um submucoso, é um intramural, é um subseroso. Eles te dão um número. Paciente chega com um quadro de sangramento e tem um mioma 6. E aí? É um mioma 6, é um mioma que você sabe que não pode justificar a queixa, porque o 6 está aqui, ó. O 6 é subseroso. Ah, não, ela tem um sangramento anormal e é um mioma 1. Ah, então é um submucoso. Eu sei, inclusive, que esse mioma 1 é aquele mioma que é até gostosinho de tirar por esteroscopia, né? O 0, 1 e o 2, a gente pode fazer a ressecção esteroscópica. O 2 é um pouquinho mais difícil, não é, claro, inviável, não é impossível, mas às vezes precisa até de 2 tempos na ressecção esteroscópica, dependendo do tamanho, dependendo da localização, mas sim, 0, 1 e 2, a gente consegue fazer a ressecção esteroscópica. O 3, o 4, o 5 e o 7, se a gente precisar abordar, vai ser por fora, vai ser por via laparoscópica. E atenção, eu não sei se todos vocês que estão assistindo e que vão assistir essa live viram, mas claro que a gente pode combinar as técnicas. Eu posso ressecar por via esteroscópica e por via laparoscópica também. Então eu posso retirar aqueles submucosos por via esteroscópica e eu posso retirar os intramurais, enfim, por via laparoscópica. Não tem problema, você pode combinar as técnicas aqui. Agora, a paciente com sangramento intenso e que já tem prole constituída, claro, a não ser que seja só um mioma submucoso, só um submucoso, resseca por esteroscopia porque é muito mais simples, é miomectomia esteroscópica. Mas imagina que ela tem vários miomas submucosos, vários intramurais, e ela já tem prole constituída, às vezes a banca fala, já tem lá 3, 4 filhos, já até fez a laqueadura tubária. Para que tirar só o mioma? Correndo o risco de voltar a ter a patologia, porque você retira os miomas que você visualiza. Essa paciente pode voltar a ter mioma, então prole constituída, a gente acaba tendo a tendência de fazer uma esterectomia. Se ela quiser preservar o útero, pode-se discutir até uma embolização, ou pode-se discutir aquela ultrassonografia, né, com alta intensidade para tentar destruir ali, queimar o mioma, tá? Pode-se tentar outras técnicas ou vai ali para a esterectomia. Combinado? Beleza? Agora, tem um problema, é que naturalmente o mioma às vezes cresce tanto que ele mesmo se sabota, né? Ele mesmo compromete a estrutura dele de vascularização e ele começa a sofrer aquele processo de degeneração. A degeneração mais comum de todas é a degeneração hialina, que é o mioma começa a ficar amolecido, né? Você entrou aí nas miomectomias, você viu como é que ele é duro, né? Aquela massa brancona ali, tumor de musculatura lisa, durão. E inclusive isso ajuda a diferenciar quando você está ali na esteroscopia, começando, e olhou, está na dúvida se aquele é um pólipo ali ou é um mioma, dá uma encostadinha com a câmera, você vai ver ali que o pólipo é molenguinho, o mioma é durinho, né? A degeneração hialina é quando esse mioma que é duro começa a ficar meio molenga. Às vezes depois evolui até para uma degeneração cística, faz um cistinho. Na gestação, e eu falei com vocês que agora como colegas, agora nas provas de R+, eles gostam, tá, de cobrar um detalhe a mais. Na gestação, atenção com essa degeneração rubra ou necrose asséptica. Na gestação não é incomum o achado de mioma, claro, o mioma é do menacme, e aí ultrassom de rotina no pré-natal, enfim,
Acontece, você viu várias vezes isso. Vamos resolver. As principais complicações dos leimiomas na gestação são a alteração no tamanho, que ele pode crescer, e a degeneração vermelha, a degeneração rubra. Linda. E letra E, mioma subseroso aumenta o risco de abortamento. O seroso, o de fora, esse não. Trago as mudanças no rastreamento oncológico. Então, 2025 foi um ano com muitas mudanças, com muita coisa importante que mudou. E a primeira mudança que eu quero trazer é em relação exatamente ao rastreamento do câncer de colo, que tem, inclusive, uma probabilidade maior de aparecer na tua prova do que a mudança em relação ao rastreamento do câncer de mama. Porque o de mama foi muito recente, né? E, assim, a mudança foi mais pontual. Também vou aproveitar, a gente vai lembrar juntinho aqui. Mas o de colo é muito, muito, muito importante, inclusive para todas as provas que você fizer e, obviamente, para a tua prática, porque isso daqui é uma quebra de paradigma, é uma mudança de padrão. Ao invés de manter o rastreamento lá através da lâmina, com a citologia, coisa que a gente já fazia, né, no consultório, agora passa a ser também padrão no sistema público. A gente agora utiliza o DNA-HPV. Uma paciente de 33 anos, segunda gestação, uma história de pré-eclâmpsia na gestação anterior, com 28 semanas, então uma pré-eclâmpsia precoce, né? Que a gente já sabe que tem desfechos aí piores, tanto para a mãe quanto para o bebê, tende a ser mais grave, está mais associada à prematuridade, à restrição de crescimento grave, então isso já chama atenção, tá? E ela está iniciando uma nova gestação com 7 semanas. A questão pergunta para a gente o que a gente faz, qual é a conduta necessária para a prevenção de pré-eclâmpsia, considerando o histórico pessoal dessa paciente. Então, nesses casos que a paciente tem algum sinal de gravidade, seja clínico ou laboratorial, a gente vai atribuir o diagnóstico presuntivo de pré-eclâmpsia grave, independente dela ter proteinúria ou não, tá? Mas essa questão do diagnóstico, nas provas de R+, assim, aparece, né? Mas o que mais tem aparecido ultimamente é em relação à predição, tá? Predição e prevenção da pré-eclâmpsia. Quando a gente fala de predição, a gente avalia principalmente a história clínica da paciente, ver se ela tem ali alguns fatores de risco, de alto risco, né, ou de risco moderado, a gente vai passar por cada um deles, tá? Então, a história clínica, a anamnese, ela já é suficiente para a gente identificar essas pacientes, ou, enfim, a grande maioria dessas pacientes que têm um risco aumentado para pré-eclâmpsia e que vão ser, então, candidatas à profilaxia, tá? Para as pacientes que não têm alto risco clínico, a gente lança a mão do rastreamento combinado, que aí entra dados clínicos da paciente, pressão arterial média, Doppler e bioquímica. A gente vai passar por cada um desses fatores, tá? E aí, avaliando isso, a gente vai entender quem são os pacientes que precisam de profilaxia e vão, quando a gente fala da profilaxia, a gente está falando de quem vai precisar receber a S, né, e o cálcio, tá? Lembra que até o ano passado, a recomendação do cálcio era só para a população de baixa ingesta. Isso mudou em 2024, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica falando o seguinte, é cálcio para a população de baixa ingesta, beleza, mas o Brasil tem uma baixa ingesta, então vamos fazer cálcio para todo mundo. O que a gente considera alto risco? Antecedentes de pré-eclâmpsia, tá? Então, aquela paciente que já teve uma gestação, teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, acabou, não preciso calcular risco, não preciso fazer nada disso. Já sei que ela tem um risco maior de recorrência nas gestações subsequentes. As pacientes hipertensas crônicas também, tá? Elas têm um risco de desenvolver uma pré-eclâmpsia sobreposta. O gemelar, as pacientes diabéticas, tipo 1 ou tipo 2, as pacientes que têm doença renal crônica, as pacientes com doença autoimune ligadas ali a alguma vasculopatia, né, que a gente mais vê aparecer em prova é lúpus e SAF, tá? Então, essas 6 aí, indiscutivelmente, são consideradas de alto risco, né, e já são candidatas aí direto a ganhar a profilaxia, tá? Já caiu em prova, tá? Já caiu em prova de R+, uma situação assim, a paciente tinha algum antecedente clínico, sei lá qual, sei lá, gemelar, hipertensa crônica, enfim, qualquer coisa, que já classificava ela como sendo uma paciente de alto risco, por algum motivo colocaram ali o cálculo de risco, e o cálculo de risco deu um risco baixo. E aí, óbvio que tinha a opção
fazer profilaxia e a opção não fazer profilaxia, tá? Então, gente, a clínica ganha, tá? A clínica é soberana aqui na GO também, tá? Então, se a paciente tem risco clínico, beleza, vai fazer. Se a paciente não tem risco clínico, aí sim a gente vai para o rastreamento combinado, e aí, nesse caso, o rastreamento é o que vai dizer para a gente se essa paciente tem indicação ou não. Vamos voltar, então, para a nossa questão, para a gente ver, então, o que a gente vai fazer. O que a questão perguntou para a gente mesmo? Qual é a conduta necessária para a prevenção de pré-eclâmpsia, considerando que a paciente tem um antecedente de pré-eclâmpsia na outra gestação? Letra A, beleza, iniciar AS com 12 semanas, perfeito. Ácido acetil salicílico em baixa dose, a partir de 12 semanas, lembrar que preferencialmente antes de 16, tá? Depois de 20 semanas, a maioria dos autores concorda que não tem muito benefício, porque aí já foi, né? Enfim, já teve invasão trofoblástica, já não vou mexer em espiralamento de arteríola, nada disso, já foi, já placentou ali de uma maneira inadequada, e aí já não vai ter muito mais o que fazer, né? Então, até 20 semanas, beleza, depois disso já não teria muito benefício. Como essa questão foi de 2023, o cálcio não está na resposta, mas hoje em dia, né, com as referências que a gente teve, com as atualizações que a gente teve, é AS mais cálcio, tá? 1 grama dia pelo Ministério da Saúde. Tem outros protocolos, esse próprio da rede brasileira, até coloca uma dose um pouco mais alta de cálcio, 1,5 a 2 gramas dia, então deixa aí na cabeça entre 1 e 2 gramas que vai dar certo, beleza? As outras alternativas, vamos lá, letra B e letra C falam sobre antipertensivo. E eu sempre acho muito curioso, assim, botar, faz um antipertensivo na questão, não bota nem a pressão da paciente, né? A gente nem sabe se tem indicação de fazer ou não, enfim, não tem nem a PA da paciente, né? Mas, de todo modo, mesmo que tivesse a pressão da paciente, algumas bancas fazem isso também, tentam armar aí uma pegadinha, o antipertensivo ele não vai ser a resposta. Por quê? Porque a questão está perguntando sobre prevenção, tá? E fazer ou não o antipertensivo não muda o curso da doença, né? É óbvio que eu preciso controlar a pressão da paciente para prevenir outros desfechos adversos. Eu não quero que ela tenha lesão de órgão-alvo, né? Enfim, isso é outra questão, mas a gente está falando aqui sobre profilaxia, tá? E o antipertensivo, ele não muda, ele não diminui o risco da paciente desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Durante a gestação. Então, a resposta nunca vai ser antipertensivo com essa finalidade. Cuidado com isso, tá? Corticoide. Olha só, e inclusive, se essa paciente, né? É por isso que a gente sempre fala para os meninos sublinharem, né, dos detalhes da questão. Se ela com 7 semanas estivesse com hipertensão, na verdade seria uma crônica, né? Já não seria a gente estar discutindo prevenção, a gente estaria discutindo um tratamento de uma hipertensão crônica que pode ter ficado hipertensa ali, enfim, e a gente vai continuar discutindo a prevenção por ela ser de alto risco de novo, porque além da pré-eclâmpsia anterior, ela teria uma hipertensão arterial crônica agora, né? Boa, muito boa explicação. Exatamente. Ela deveria fazer o tratamento, né? Se fosse uma paciente hipertensa crônica, ela teria que tratar, teria que ter aí um controle pressórico estrito desde o começo da gestação. Lembrando que a gente pode até, se for uma paciente assim, muito tranquila, controlada, com dose, com uma droga só, né, em monoterapia, considerando as mudanças fisiológicas, a gente pode até observar no primeiro momento para saber como é que ela vai se comportar, mas, de um modo geral, a recomendação é realmente começar antipertensivo para esses pacientes com hipertensão crônica, mas aí é outra paciente e é uma paciente de alto risco também que não vai fugir da profilaxia. Tá? Então, corticoide não tem menor sentido, não sei de onde que eles tiraram essa ideia, né? E também a letra E, não fazer nada, ficar observando a paciente, também não é a melhor escolha, uma paciente elegível para profilaxia, a gente não pode esquecer disso. Beleza? Então, resposta dessa questão. Letra A, questão relativamente tranquila, mas acho que é importante a gente discutir pontos que realmente deram uma mudada aí nesses últimos tempos. Que a questão começa falando que vacinação em grávida está associada a oportunidades perdidas, né, de vacinação da
da mulher antes da concepção, porque realmente, né, o calendário da criança vem muito direitinho, a criança está super vinculada ao serviço de saúde, e aí quando vira adulto fica meio esculhambada essa história, né? Adulto com vacina é um negócio um pouco mais sujeito a atrasos e vacinas faltantes, infelizmente, tá? Inclusive, isso é um ponto importante para a gente lembrar também nessas consultas, por exemplo, de aconselhamento pré-concepcional, tá? Então, organiza a vida da paciente antes dela engravidar, mas se ela chegou grávida aí para você, você vai ter algumas vacinas que realmente são recomendadas de serem feitas na gestação, e tão importante quanto saber quais são as que são para fazer, né? É importante também saber quais que você não pode fazer. Vamos voltar para a questão. Então, durante o período gestacional, o que a gente vai fazer? Hepatite B já está na letra A, já matou a questão. HPV é uma vacina recombinante que muito provavelmente não dá problema, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo que é para você vacinar gestante. A gente não tem essa recomendação, tá? Por quê? Porque não tem estudo de segurança. Cachumba, né, e varicela são vacinas de vírus vivo, atenuado, né? Então, a recomendação é não fazer em gestante, tá? A cachumba tá lá na tríplice viral, né? Tem até uma recomendação clássica aí das pacientes que a gente vacina em idade fértil, de esperar 30 dias depois da vacinação para engravidar, de ter esse tempo, por conta do risco teórico de doença por vírus vacinal, mas assim, honestamente, na literatura a gente também não tem muito relato disso, o risco é muito baixo, tá? Mas a recomendação oficial é não fazer, beleza? Então, vacina, acho que fomos, né? Acho que fechamos. Olha essa questão que apareceu, vocês não vão nem acreditar que isso caiu na prova de R+, dessa forma, mas foi exatamente essa pergunta no Enário, tá? E esse protocolo do Ministério da Saúde, não, da OMS, que foi publicado agora, recentemente, tem poucas semanas, coloca para a gente já ter atenção e já começar as medidas em pacientes com perdas menores, tá, de 300 ml, com sinais de instabilidade. Então, aí tem uma coisa que eles chamam de regra do 1, né, que seria uma pressão sistólica menor do que 100, uma frequência cardíaca acima de 100 e o índice de choque acima de 1, tá? Que seriam os pontos de atenção, de entender que essa paciente está instabilizando, que eu tenho que fazer alguma coisa. Prevenção, ocitocina, mais uma vez, aparece aí como droga de escolha, tá? Para prevenção de hemorragia pós-parto para todas as pacientes, independente se a paciente tem fator de risco, se já teve hemorragia uma vez, tem útero sobredistendido, enfim, não importa o que ela tenha, tá? Mas todas as pacientes devem receber profilaxia para hemorragia pós-parto, né, para atonia uterina, logo depois do desprendimento fetal, e a ocitocina aparece como droga de primeira escolha. É uma droga de segunda linha, tá? E uma questão muito clássica de prova são as contraindicações da ergometrina, então lembrar que a gente não pode fazer em paciente hipertensa, lembrar que a gente não pode fazer em paciente que usa antirretroviral, né, mais especificamente inibidor de protease, tá? Não é todo antirretroviral, são só os inibidores de protease. Então, isso cai bastante, é uma questão até bastante recorrente em concurso, tá? Por conta da história do vasoespasmo, né? Ela faz ali um vasoespasmo importante, então, para essas pacientes é contraindicado. Tentei as outras medidas, não tive um controle adequado, beleza, mas também eu não posso deixar essa paciente ficar super grave ali, já com, sei lá, tríade letal do choque, para decidir fazer uma esterectomia. Então, esse timing aí da decisão, né, é crucial para a gente também melhorar os desfechos para essa paciente. Vamos voltar para a nossa questão, então. Causa mais frequente vai ser placenta retida, laceração, hematoma, coagulopatia, que é a mais rara de todo. Não, gente, boa e velha atonia, né, que a gente já conhece que o manejo tem que ser, ó, medular, tá? A gente não pode dar mole com isso. O Vini falou ali na aula de mioma, né, quando ele estava falando
sobre o mioma, da vascularização na gravidez e tal. Gente, se a gente pensar que um útero gravídico, ele desloca ali, ele vai ter um fluxo, né, em torno de 700 ml de sangue por minuto. Olha quanto é isso, né? Um útero todo apoplético, sangrando sem parar. Gente, não dá, não pode dar bobeira com isso, né? Não é à toa que é a principal causa de morte no mundo inteiro ainda, beleza? Excepcionalmente, se tiver um acretismo placentário grudando no colo, aí é a catástrofe, porque você tem que tirar o colo. Aí respira fundo e vai, mas geralmente é subtotal, porque essa decisão, como o Ju falou, é uma decisão difícil, o paciente já sangrou pra caramba, então você deveria fazer uma cirurgia ali mais rápido possível para resolver logo e levar essa paciente para o quarto, né?